Olá, turminha do primeiro ano. Estou aqui com vocês. Agora a nossa aula de História. Sou a professora Ana Paula Gugelmin e vou estar compartilhando com vocês. E quando a gente fala de História, tem tantos assuntos. Eu tenho certeza que se estivessem aqui do meu lado, vocês iam contar muito mais sobre lembranças, sobre a cultura da tua família, sobre os valores, histórias que fazem referência a quem somos. Então, hoje tem uma aula muito legal sobre isso, mas agora a gente vai detalhar um pouquinho sobre essa convivência, sobre a história, em alguma parte de algum espaço que a gente está. Então, já vamos lá para o nosso título da aula de hoje. Olha só, convivência na escola. Às vezes vocês olham esse título com a professora aqui, ó, que eu acho que vai virar amarelinho, ó, convivência na escola, e já começa a imaginar o cenário, o lugar da escola, os espaços que ela tem. Mas a gente está numa aula de história, então a gente vai pensar muito mais do que espaço. Nós vamos pensar sobre as pessoas que estão lá, vamos pensar sobre essa convivência. O que vocês já começam a trazer com vocês, desde que nasce, vai também para a escola que vocês estão. Então isso vai mostrando que existem situações culturais diferentes que a família traz. A gente tem lembranças de outras vivências que a nossa família carrega, tantas coisas que vai dentro da nossa história de vida. Então, vou mostrar qual a habilidade e a gente vai, aos poucos, conversando tudo que envolve essa convivência. Mas já vai pensando na sua escola, no seu ambiente, já vai pensando nos seus coleguinhas, nos seus amigos. Pode pensar também não apenas com essas pessoas, com essas crianças, podem pensar também com os funcionários, todo mundo que está dentro da escola. Então, vou passar um pouquinho para a gente contar para os professores qual é a habilidade. Então, olha lá. Quais são as habilidades de hoje? É identificar, respeitar e valorizar as diferenças entre pessoas de uma convivência. Então, a gente vai pensar nisso e vai identificar, descrever e distinguir seus papéis e responsabilidades relacionados à família, à escola, à comunidade. E para quem já está acompanhando as aulas da professora Ana Paula, tem o Fica a Dica. O que é o Fica a Dica? Aqui eu trago para vocês que no material do Currículo em Ação, ele tem atividades que podem contemplar essas habilidades com a mesma proposta do que nós vamos aprender aqui. Então, vocês podem ir lá no caderno do aluno, tem que ser o livro Sociedade e Natureza, Tecnologia e Inovação, do aluno, primeiro ano, volume 1, das páginas 16 e 17. Lá vai tratar tudo isso que a gente vai conversar um pouco aqui, de uma forma que você pode depois até fazer a atividade para ver se você aprendeu, para você olhar um pouquinho mais de atividade e ver o que mais acrescentou para você. Então vamos começar a pensar um pouquinho sobre convivência na escola. Como é que é estar na escola? Se eu tivesse que estar aqui com você, eu perguntar, como é que é a sua escola? Ah, na tua sala tem quantos coleguinhas? Quantos, vamos dizer assim, quantos meninos, quantas meninas? E professor, quantos professores? Ah, e funcionários? Se a gente pensar na sala, em questão de convivência, o número é até menor, mas quando a gente fala de escola, aumenta bastante. E já parou para pensar que cada um tem uma história de vida? Cada um traz costumes, tradições, que fazem sentido naquela família que ela insere. Mas quando vai para a escola, na sala, todo mundo vai para o mesmo ambiente e compartilha um momento de estudo. Então, olha só o que eu propus para a gente começar a pensar nisso. Vamos pensar nesse começo, vamos conversar e pensar na sala da professora Ana. Imagina uma sala. Vamos imaginar uma sala? Vocês vão pensando junto com a professora aqui, a partir desse espaço, dessa sala de aula. Eu sei que a nossa sala vai ter só esses 3 alunos, mas já dá para a gente refletir um pouquinho. Pensando nessa turminha, olha o que aparece. Eu sou o Lucas. Então, o Lucas está se apresentando. Então, a gente já conhece um personagem chamado Lucas. Elias é meu nome. E a Luísa. Então, a gente conhece 3 alunos dessa turminha, que é o Lucas, a Luísa, deixa eu voltar aqui porque eu esqueci do nome, e o Elias. São os nossos 3 coleguinhas.
Poxa vida, se a gente olhar para cada um deles, eles têm característica física, eles podem morar ali no bairro, ou às vezes ter ido morar, eles podem ter nascido naquele bairro, ou eles podem ter ido morar lá. Então, cada um traz a sua história, né? As suas recordações de vivência desde que nasce. Então, quando a gente fala dessa convivência na sala de aula, eu posso pensar, por exemplo, que o Lucas, ele seja de uma família paulista, por exemplo, e na casa dele seja muito comum, às vezes, uma alimentação que talvez o nosso Elias não conheça. Por quê? Isso tem a ver com costumes diferentes, história de família diferente, que está acostumado a ver. Quando a gente fala de diferença, a gente tem que lembrar bem uma coisa. O diferente, ele não pode fazer o papel de exclusão. Pelo contrário, é através do outro que é diferente que às vezes eu aprendo algo e trago até para a minha vida. Então, de repente, dê um exemplo disso, por quê? Às vezes na casa do Lucas, lá na alimentação, a história da família dele traz um tipo de prato chamado cuscuz à paulista. Que se a gente for lá na casa do Elias, ele também tem cuscuz, mas é um cuscuz que vem mais da tradição nordestina, que é completamente diferente. E não é porque eles são de referências de cultura diferente e quando eles vão para a sala de aula, isso tem que ser algo que os afaste. Então, é importante a gente perceber que às vezes a gente aprende com a diferença do outro e jamais a gente deve excluir. Mas eu fiquei pensando uma rotina que acontece muito na sala de aula assim que começa um ano. O professor normalmente organiza algumas condições para melhorar a qualidade do ambiente. Então, por exemplo, a gente faz a apresentação, às vezes tem uma cantiga que a gente se apresenta. Por quê? O nome já é uma referência muito forte, ele faz parte da minha vida, desde que eu nasci. Por exemplo, Ana Paula, nossa, sempre ouvi Ana Paula. Mas se eu estou chegando num ambiente novo, de convivência, o outro precisa me conhecer. Então, a gente faz atividade de convivência, de interação, apresentando os nomes. Então, imagina numa turminha, quantos mundos diferentes, quantas histórias. Eu até trouxe uma referência de família aqui, uns personagens, só para a gente pensar um pouquinho. Vamos imaginar que essa bonequinha que está aqui é uma aluna que acabou de chegar. E olha só, aqui não veio só ela, veio uma família junto. Tanto que, vamos imaginar que aqui é a mamãe, é o papai, os avós. Tem uma história aqui de vida. Ela ainda é pequena, mas quanto de história os avós trazem na criação, nos costumes dela. Por exemplo, vou brincar até em questão de aprender a se vestir. Olha que curioso, ó, a menininha está vestindo o mesmo estilo de roupa, de bolinha que a vovó. Isso é aprendido, a gente não vem sabendo disso. Então, a convivência faz a gente ir somando com mais cultura, valores, né? E isso faz dela ser uma criança como todas as outras na sala de aula. Mas ela tem uma família que está ensinando ela e trazendo toda uma tradição. Agora, pensa quando a gente tem 30 crianças na sala. Você com a sua turminha aí. Será que você consegue conhecer todos que estão à sua volta, cada um com as suas lembranças, histórias de vida? Não. Mas é na interação que a gente começa a aprender. E quando a gente fala de conviver, às vezes é importante a gente aprender que tem que se estabelecer qualidade. Quer um exemplo? Vou mostrar no slide para vocês agora. Olha só. Opa, eu voltei. Vamos conversar com algumas situações de convivência na turma da professora Ana? Vocês estão vendo agora, tem uma menina e eu estou vendo outra criança ao lado e um óculos na mão dela. Se a gente for pensar numa questão de convivência, o que será que ela está, que ação que ela está agindo ali com relação ao outro colega? E isso é uma coisa importante. Ela está ajudando ou ela está prejudicando? Ela está ajudando. Então, quando a gente pensa em interação e convivência, na sala de aula, por exemplo, é importante essa condição de ajudar o seu colega. Possa ver a diferença que houver entre eles, ó.
estilo de cabelo, estilo de se vestir, histórias de vida diferentes. Mas a convivência tem que ter qualidade. E que custa a gente fazer pelo próximo? Então, isso é importante, essa situação. Vamos ver mais uma situação que a gente às vezes nem imagina. Na situação agora, eu tenho uma professora com um desenho na mão e mais 2 crianças com os seus desenhos e recortes. E entre essa situação, tem uma mesa cheia de folhas, tesoura, então parece que eles estavam fazendo uma atividade de aula. Que regra, que condição eu poderia pensar na convivência quando eu olho uma imagem assim? O que eu poderia colocar de forma que preze por um ambiente muito gostoso de sala de aula? Será que eu tenho que ver que trabalhos estão diferentes? Ó, a professora está com um desenho de 3 cores. Uma escolheu o amarelo e a outra escolheu o formato azul. Mas isso faz uma ser melhor do que a outra? De forma alguma. E nessa convivência, que eu falo para vocês, possa haver a diferença que houver, a gente jamais pode fazer com que torne algo que desmereça o que é produzido pelo outro. Então, olha a condição aqui importante. Respeitar as diferentes produções. A gente vai ter até uma aula de tecnologia que nós vamos fazer um ser fantástico. Vão sair vários seres fantásticos. Serão atividades que a criatividade faz ficar diferente um ser do outro. Mas eu não posso olhar para aquela criação do meu colega e dizer, que isso? Não, eu tenho que incentivá-lo. Eu posso ajudar conversando com ideias, trocando, mas sempre valorizando o que o próximo faz. A gente não pode desrespeitar, porque às vezes o que é fácil para você, o outro ainda está aprendendo. Ele conseguiu já sair, dar aquele passinho para melhorar. E eu tenho que incentivá-lo. Então, respeitar os trabalhos quando aparece de forma diferente é fundamental. Vamos tentar para mais uma atividade de observação. Agora eu estou vendo essa imagem. Estou vendo todas as crianças, elas estão de mão dadas. Ser uma equipe solidária. O que é importante? Se é uma turminha, por que não ser unida essa turminha da professora Ana? Então é importante ter nessa regra de convivência, eu pensar às vezes no coletivo, ajudar o próximo, apoiar. Isso junta com o anterior, que eu não posso desrespeitar as produções diferentes, eu tenho que valorizar. Seja o desenho que o meu colega fizer, porque a gente sabe que ele fez o melhor. Tem mais uma imagem que eu também quero. E olhar a questão do respeito ao colega. Poxa, às vezes ali a menininha triste, mas ela deve estar passando por algo. Eu preciso respeitar, eu não preciso impor a situação do jeito que eu quero. Essas situações, elas acontecem porque a gente vive convivendo, interagindo com as pessoas. Então, desde que a gente chega na escola, a gente não dá o bom dia, ou boa tarde, a gente vai lá e cumprimenta o professor, a gente fala às vezes com a senhora da cantina, por exemplo, vamos dar um exemplo. Ou então, eu encontro um funcionário lá na entrada e falo bom dia, ou boa tarde. Eu estou interagindo. E todo esse incentivo de interação, ele tem que somar o que é bom. Algo que possa fazer a gente se sentir bem de estar ali. Por isso, a convivência tem que prezar algumas condições. Mas, olha só, eu preciso terminar com uma atividade. O que eu proponho para vocês? Observarem as 2 imagens, que o nosso lapisinho diz aí. Fique ligadinho que agora é com vocês. A Pro não vai resolver. Vocês irão resolver depois. Mas a atividade é, marque um X na imagem que representa uma boa ação de convivência. Qual dessas 2 imagens está me mostrando que prezou por um lugar, uma qualidade na convivência entre o menino e a menina? Observa bem, marca um X, que é importante, essa atividade da aula, que tudo que a gente conversou vai permitir com que você consiga saber qual é a escolha correta dessa atividade. Deixa eu pôr a avaliação e começar aquele momento de nos despedirmos da nossa aula de história. Essa aula de história vai dar um pontapé inicial para a nossa próxima aula sobre regras, porque se eu convivo, eu preciso interagir com qualidade, eu preciso saber que o outro também vai interagir comigo. E quando eu faço boas ações, qual é a tendência do outro? O outro também retornar. É que nem quando a gente dá um oi, tudo bem, bom dia. Eu começo a respeitar as diferenças e começo a ver o que tem de bom. Vamos terminar nossa aula? Vamos para o próximo momento? Mas na outra aula, falar um pouquinho de regras? Então,
tenha um bom final de aula, faça atividade, tem atividade de tarefa também dessa aula, não se esqueça, e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima aula de História.